Lucas Andrade acorda todos os dias com a sensação de que já está atrasado. Não atrasado para o trabalho, nem para um compromisso específico, atrasado com a própria vida. O despertador toca, ele levanta, cumpre o que precisa ser feito e ainda assim algo está fora do lugar. O corpo funciona, a rotina existe, mas a sensação é de cansaço constante, como se cada dia fosse apenas mais um item sendo riscado de uma lista que nunca termina. O curioso é que Lucas não é desinformado. Ele já leu livros, assistiu vídeos, salvou conteúdos, testou métodos, baixou aplicativos que prometiam organização, foco, produtividade e transformação. Ele sabe o que fazer, sabe há anos, e mesmo assim não faz. Ou faz por alguns dias e para. Volta ao ponto inicial. Volta ao caos silencioso. E é aqui que mora a pergunta que poucos têm coragem de encarar. Por que algumas pessoas mudam de vida com coisas simples, enquanto outras passam anos acumulando conhecimento sem sair do lugar? A maioria acredita que falta motivação, tempo ou método. Lucas também acreditava, até perceber que o problema não era externo, não era o mundo, não era a rotina, era algo mais desconfortável de admitir, a incapacidade de sustentar o básico todos os dias. Enquanto muitos seguem buscando soluções complexas para problemas simples, o caos moderno se fortalece. Distração constante, excesso de estímulos, ruído, comparação e promessas vazias de mudança rápida. Tudo parece urgente, mas nada é realmente importante. E assim, sem perceber, a vida vai sendo vivida no automático. Esta não é a história de um evento extraordinário. Não é sobre um dia que mudou tudo, é sobre o momento em que alguém finalmente entende que a transformação não começa com grandes decisões, mas com pequenas escolhas feitas quando ninguém está olhando. E quando Lucas entende isso, nada muda de uma vez. Mas tudo começa a mudar para sempre. Lucas vive em Campinas, no interior de São Paulo. Ele acorda cedo, cumpre horários, responde mensagens, entrega o que precisa ser entregue. Do lado de fora, sua vida parece funcional. Não há grandes crises nem desastres visíveis. Mas por dentro, a sensação é outra. Um cansaço que não passa, uma mente sempre acelerada e a impressão constante de que os dias escorrem sem deixar significado. Ele deseja acordar com disposição, sentir energia ao longo do dia e deitar à noite com a paz de quem viveu algo que fez sentido. Mas isso raramente acontece. A rotina de Lucas funciona, mas não flui. Tudo exige esforço demais. O simples pesa. As manhãs começam corridas, as noites terminam com a cabeça cheia e o corpo exausto. Ele sente que está sempre apagando incêndios, resolvendo urgências que nunca acabam, tentando organizar a vida quando já está cansado demais para fazê-lo direito. E quanto mais tenta compensar, mais desorganizado se sente por dentro. Em busca de alívio, Lucas passa a procurar soluções que prometem controle total da rotina. Métodos complexos, listas intermináveis, sistemas elaborados para otimizar a vida. Ele acredita que se encontrar a ferramenta certa, tudo finalmente vai entrar nos trilhos. Mas o efeito dura pouco. A empolgação inicial passa, a prática se perde e o ciclo recomeça. A frustração cresce silenciosa, acompanhada da sensação de estar falhando consigo mesmo. No fundo, Lucas não quer uma vida extraordinária. Ele quer o básico funcionando. Quer acordar sem peso, atravessar o dia com clareza e terminar a noite em silêncio, sem a culpa de ter adiado mais uma vez aquilo que sabe que precisa ser feito. O problema é que, enquanto busca soluções grandiosas, ele ignora o essencial. E é justamente essa distância, entre o desejo simples e a prática negligenciada, que alimenta a dor que ele carrega todos os dias. Com o passar do tempo, Lucas começa a perceber algo incômodo. Não é a falta de informação que o mantém preso. Ele sabe o que fazer, sempre soube. Sabe que precisa dormir melhor, organizar os horários, cuidar do corpo, reduzir distrações. Já ouviu isso de livros, vídeos, especialistas, palestras. As respostas nunca estiveram escondidas. Estiveram expostas o tempo todo.
repetidas de formas diferentes, com nomes diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Essa constatação não traz alívio imediato. Pelo contrário, ela incomoda, porque se não falta conhecimento, sobra responsabilidade. Lucas percebe que passou anos terceirizando a própria mudança, esperando que alguma técnica, algum método novo ou alguma descoberta finalmente fizesse por ele aquilo que ele mesmo evitava sustentar. Era mais fácil acreditar que ainda faltava algo aprender do que admitir que faltava fazer. A ilusão começa a se quebrar quando ele observa o próprio comportamento. O entusiasmo inicial, sempre intenso, seguido pela queda rápida. Alguns dias de foco, depois o abandono. Não por incapacidade, mas por falta de compromisso com o básico. Lucas entende que reclamar da rotina se tornou um hábito tão automático quanto adiar decisões simples. Que essa percepção dói, porque expõe uma verdade que não pode mais ser ignorada. Nesse ponto, a separação se torna clara. Há quem passe a vida inteira falando sobre mudança, acumulando ideias, justificativas e promessas, e há quem aceite o desconforto de agir mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. Lucas percebe que esteve por muito tempo no primeiro grupo, não por preguiça, mas por fuga. Fuga do esforço silencioso, diário e repetitivo que ninguém aplaude. Quando essa ilusão cai, algo muda internamente. Não há euforia nem grandes declarações, apenas um reconhecimento honesto. Continuar do mesmo jeito também é uma escolha. E pela primeira vez, Lucas entende que a vida que ele leva hoje é resultado direto daquilo que ele pratica, ou deixa de praticar, todos os dias. É nesse momento de lucidez que Lucas entra em contato com uma ideia que muda a forma como ele enxerga disciplina e liberdade. Os ensinamentos de Napoleon Hill surgem não como promessa de motivação, mas como um confronto direto com a realidade. Não há discursos inflamados, nem frases de efeito. Há uma lógica simples e quase desconfortável. Ninguém se torna disciplinado porque quer, mas porque decide agir mesmo quando não quer. Napoleon Hill defendia que a maioria das pessoas confunde liberdade com ausência de regras, quando, na verdade, a falta de estrutura é o que aprisiona. Para ele, o verdadeiro controle não vem de circunstâncias favoráveis, mas da capacidade de governar a si mesmo. Lucas percebe que passou anos esperando sentir vontade para mudar, quando o que faltava era escolher, repetidamente, o caminho certo, independentemente do humor ou da motivação. Essa filosofia desmonta a crença de que a transformação precisa ser intensa, dramática ou imediata. Napoleon Hill falava sobre escolhas quase invisíveis, feitas todos os dias. Dormir no horário certo, cuidar do corpo antes de cuidar do mundo, fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está observando. Para Lucas, isso soa simples demais para ser verdade, mas, ao mesmo tempo, profundamente lógico. O que mais o impacta é a ideia de autodisciplina como forma de respeito próprio. Não como punição, mas como compromisso. Não como rigidez, mas como direção. Lucas entende que cada vez que promete algo a si mesmo e não cumpre, ele enfraquece a própria confiança. E cada vez que cumpre mesmo algo pequeno, ele se fortalece internamente. Essa visão muda o foco da transformação. Não se trata mais de vencer o mundo externo, o caos, as distrações ou as circunstâncias. Trata-se de vencer a própria resistência diária. Pela primeira vez, Lucas compreende que a verdadeira liberdade não virá quando tudo estiver perfeito, mas quando ele for capaz de agir corretamente, mesmo em meio à imperfeição. Que essa compreensão silenciosa passa a servir como base para tudo o que virá depois. A partir desse entendimento, Lucas deixa de buscar uma virada grandiosa. Ele percebe que tentar mudar tudo de uma vez sempre foi parte do problema. A expectativa de transformação imediata criava pressão. A pressão gerava desistência, e a desistência reforçava a sensação de fracasso. Pela primeira vez, ele decide seguir por um caminho diferente, mais simples e mais honesto. A promessa que Lucas faz a si mesmo não envolve metas grandiosas nem planos complexos. Ele não tenta se tornar outra pessoa.
Ele escolhe conscientemente começar pequeno, aplicar hábitos óbvios, acessíveis, quase banais, fazer o básico bem feito, todos os dias, sem exceção. Não como um desafio temporário, mas como um compromisso contínuo. Ele entende que a mudança verdadeira não acontece no impulso, mas na repetição. Não vem de dias perfeitos, mas da constância em dias comuns. Lucas aceita que haverá cansaço, falhas e imperfeições no processo, mas decide que isso não será mais motivo para abandonar tudo. O foco deixa de ser intensidade e passa a ser continuidade. Essa promessa não carrega ansiedade. Pelo contrário, traz alívio. Ao reduzir a expectativa, ele reduz o peso. Não há mais a cobrança de resultados imediatos, apenas a decisão de manter o ritmo. Lucas passa a enxergar o tempo como aliado, não como inimigo. Sem pressa, mas sem parar. Em poucas semanas, ele não espera uma vida irreconhecível, mas sinais claros de progresso, mais clareza mental, menos resistência para agir, uma sensação crescente de controle. Ele entende que o efeito acumulado das pequenas escolhas é inevitável. Se repetir o básico por tempo suficiente, o resultado vem. Ao assumir essa promessa silenciosa, Lucas muda a relação com a própria jornada. Ele deixa de esperar sentir-se pronto para agir e passa a agir para, com o tempo, tornar-se alguém mais preparado. Não há espetáculo, não há anúncio, apenas a decisão firme de não abandonar o processo no meio do caminho. E essa escolha, aparentemente simples, começa a redefinir tudo. A primeira mudança concreta acontece no que sustenta todo o resto: o corpo e o ambiente. Lucas entende que não faz sentido exigir clareza mental, vivendo em exaustão constante. Ele passa a regular o sono, respeitando horários, tratando o descanso como prioridade e não como sobra do dia. As noites deixam de ser prolongadas por distrações sem fim, e as manhãs começam a ganhar mais previsibilidade. O corpo responde lentamente, mas responde. A alimentação também se simplifica. Lucas abandona excessos, improvisos constantes e decisões tomadas sempre no limite do cansaço. Comer deixa de ser uma fuga e passa a ser um cuidado básico. Nada sofisticado. Apenas escolhas mais conscientes, repetidas dia após dia. Com o tempo, a energia deixa de oscilar tanto e o dia se torna menos pesado. O ambiente acompanha esse processo. Em Campinas, a casa de Lucas carrega marcas de desordem acumulada ao longo dos anos. Objetos fora do lugar, papéis guardados sem critério, pequenos acúmulos que refletem uma mente sobrecarregada. Ele começa aos poucos, sem tentar resolver tudo de uma vez. Organiza um espaço, depois outro. Elimina o que não usa. Limpa o que foi negligenciado. Cria ordem onde antes havia ruído. À medida que o ambiente se transforma, algo interno também se ajusta. O espaço deixa de ser um lembrete constante de pendências e passa a transmitir clareza. Lucas percebe que viver em um lugar organizado reduz atritos invisíveis que antes drenavam energia sem que ele notasse. Nada disso acontece de forma espetacular. Não há um dia específico em que tudo muda, mas, somados, esses ajustes criam uma base sólida. O corpo começa a funcionar melhor, o ambiente deixa de sabotar o foco e a rotina ganha uma estrutura mínima. Lucas entende que antes de exigir mais de si, era necessário parar de se negligenciar. E essa base física e externa passa a sustentar todas as outras mudanças que ainda estavam por vir. Com a base física e externa mais estável, Lucas percebe que a mente começa a pedir mais. Não mais estímulo excessivo, mas direção. Ele introduz pequenos rituais que alimentam clareza em vez de ansiedade. A leitura diária surge como um desses pontos de equilíbrio. Poucas páginas por dia, sempre no mesmo horário, sem pressa. O contato constante com ideias bem estruturadas passa a organizar o pensamento de forma quase imperceptível. Ao mesmo tempo, o corpo deixa de ser apenas algo a ser mantido e passa a ser ativado. Movimentos simples, regulares, feitos sem a intenção de performance, caminhadas, alongamentos, exercícios curtos. O objetivo não é exaustão, mas presença.
O movimento começa a destravar a energia que antes ficava represada em tensão e inquietação. A disposição aumenta e a mente acompanha esse ritmo mais vivo. Lucas nota que essa combinação gera um efeito acumulativo. Ler um pouco todos os dias expande o vocabulário interno, melhora o raciocínio e reduz o impulso por distrações vazias. Mover o corpo com constância reduz a ansiedade e cria uma sensação de progresso real. Pequenas ações repetidas começam a produzir um estado interno diferente daquele cansaço difuso que antes dominava seus dias. A energia que surge não é eufórica, é estável. Lucas não se sente acelerado, mas disponível. Ele passa a iniciar tarefas com menos resistência e a concluí-las com mais facilidade. A mente fica menos dispersa, mais alinhada ao presente. O que antes exigia esforço excessivo, agora flui com menos atrito. Esses hábitos se integram naturalmente à rotina, sem a necessidade de força constante. Lucas entende que não está apenas adicionando tarefas, mas substituindo padrões que o enfraqueciam por práticas que o fortalecem. Aos poucos, ele deixa de se sentir refém do próprio ritmo e começa a experimentar algo que não sentia há muito tempo: energia suficiente para sustentar o dia com consciência, sem se perder no meio do caminho. À medida que a energia e a clareza aumentam, Lucas percebe que ainda existe algo drenando sua atenção de forma constante. O foco se perde não por falta de capacidade, mas por excesso de estímulos. O celular, sempre presente, fragmenta o dia em pequenos pedaços desconexos. Notificações, mensagens, conteúdos aleatórios criam a sensação de urgência contínua, mesmo quando nada é realmente urgente. Lucas começa a estabelecer limites claros. O acesso constante às telas deixa de ser automático. Ele passa a definir momentos específicos para usar o celular e elimina o hábito de checar informações a todo instante. No início, o desconforto é evidente. A mente, acostumada ao estímulo constante, reage com inquietação. Mas, ao atravessar esse incômodo, algo muda. O silêncio entre uma tarefa e outra se torna mais longo. As interrupções diminuem. Lucas passa a sustentar períodos maiores de concentração sem sentir a necessidade de escapar. Ele percebe que boa parte do cansaço mental não vinha do trabalho em si, mas da alternância incessante de atenção. Ao reduzir o ruído, o foco começa a se consolidar naturalmente. Além das telas, outros hábitos enfraquecedores também são revistos. Conteúdos que alimentam comparação, ansiedade e dispersão perdem espaço. Lucas entende que proteger o foco não é apenas evitar distrações externas, mas escolher com cuidado o que entra na mente todos os dias. Cada estímulo consumido tem um efeito acumulado, seja fortalecendo ou drenando energia. Com menos interferência, a presença aumenta. Lucas se sente mais inteiro nas conversas, mais atento às tarefas e mais consciente das próprias decisões. O tempo deixa de parecer escasso, não porque ele tenha mais horas no dia, mas porque passa a viver cada uma com menos fragmentação. Aos poucos, o caos moderno perde força. Não porque desaparece, mas porque encontra menos espaço para se instalar. Lucas percebe que foco não é algo que se encontra, mas algo que se protege. E ao assumir essa proteção de forma deliberada, ele passa a experimentar uma sensação rara, a de estar verdadeiramente presente na própria vida, sem ser puxado em todas as direções ao mesmo tempo. À medida que a energia e a clareza aumentam, Lucas percebe que ainda existe algo drenando sua atenção de forma constante. O foco se perde não por falta de capacidade, mas por excesso de estímulos. O celular, sempre presente, fragmenta o dia em pequenas partes desconexas. Notificações, mensagens e conteúdos aleatórios criam a sensação de urgência contínua, mesmo quando nada é realmente urgente. Lucas começa a estabelecer limites claros. O acesso às telas deixa de ser automático. Ele define momentos específicos para usar o celular e reduz o impulso de checar tudo o tempo todo. No início, o desconforto aparece. A mente, acostumada ao estímulo constante, reage com inquietação, como se algo estivesse faltando. Os intervalos entre uma tarefa e outra se alongam.
As interrupções diminuem. Lucas passa a sustentar períodos maiores de concentração sem a necessidade de escapar. Ele entende que grande parte do cansaço mental não vinha do esforço em si, mas da alternância incessante de atenção. Ao diminuir o ruído, o foco começa a se organizar sozinho. Outros hábitos também são revistos. Conteúdos que alimentam comparação, ansiedade e dispersão perdem espaço. Lucas passa a ser mais criterioso com o que consome, entendendo que tudo o que entra na mente deixa marcas. Proteger o foco passa a ser um ato consciente, repetido diariamente. Com menos interferência, a presença se fortalece. Lucas se torna mais atento nas conversas, mais inteiro nas atividades e mais responsável pelas próprias escolhas. O tempo deixa de parecer escasso, não porque os dias tenham mais horas, mas porque ele deixa de se perder dentro delas. O caos moderno não desaparece, mas perde força. Ele já não domina cada intervalo vazio. Lucas entende que foco não é algo que se encontra por acaso, mas algo que se constrói com limites. E essa proteção silenciosa começa a devolver a ele algo essencial: a sensação de estar verdadeiramente presente na própria vida. Com o foco mais protegido, Lucas começa a perceber mudanças também na forma como se relaciona. Algumas conexões, antes mantidas por hábito, passam a perder sentido. Conversas que giram sempre em torno de reclamação, comparação ou superficialidade começam a gerar incômodo. Não por julgamento, mas porque já não combinam com o estado interno que ele vem construindo. Lucas passa a se aproximar mais de pessoas que compartilham valores semelhantes: responsabilidade, clareza, constância. Relações que estimulam crescimento ganham espaço, enquanto outras naturalmente se afastam. Não há rompimentos dramáticos, apenas escolhas silenciosas sobre onde investir tempo e energia. Ele entende que o ambiente humano influencia tanto quanto o físico e que caminhar cercado de estímulos certos torna o processo mais leve. Ao mesmo tempo, algo ainda mais profundo começa a se consolidar. Lucas passa a cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo. Acordar no horário combinado. Manter um hábito simples, mesmo nos dias cansativos. Concluir tarefas que antes eram constantemente adiadas. Cada compromisso cumprido fortalece algo que estava fragilizado há anos: a confiança interna. Por muito tempo, Lucas se acostumou a negociar consigo mesmo, abrindo exceções, adiando decisões e normalizando a própria incoerência. Agora, ao alinhar intenção e ação, ele sente uma mudança silenciosa, porém poderosa. A voz interna deixa de ser acusatória e passa a ser estável. Ele começa a confiar mais no próprio julgamento e na própria capacidade de seguir o que decidiu. Essa consolidação não acontece de uma vez. Ela se constrói no cotidiano, nos detalhes que ninguém vê. Lucas percebe que a verdadeira mudança não está apenas nos hábitos visíveis, mas na relação que ele estabelece consigo mesmo. Ao se tornar alguém que cumpre o que promete, ele reconstrói a própria identidade. Com relações mais alinhadas e uma confiança interna restaurada, Lucas sente que já não está lutando contra si. Pela primeira vez em muito tempo, ele caminha com menos resistência interna, sustentado por escolhas que fortalecem quem ele está se tornando. No fim do dia, Lucas passa a reservar um espaço que antes não existia: o silêncio. Um tempo sem telas, sem estímulos, sem a necessidade de produzir ou consumir, apenas estar. No início, esse espaço revela o barulho interno que sempre esteve ali, abafado por distrações. Pensamentos soltos, lembranças, preocupações. Mas, com o tempo, o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser organizador. É nesse espaço que tudo começa a se integrar. Os hábitos não aparecem mais como tarefas isoladas, mas como partes de uma mesma estrutura. O cuidado com o corpo, a organização do ambiente, a leitura, o movimento, o foco e as relações passam a conversar entre si. Lucas entende que nada do que faz é extraordinário quando visto separadamente. Não há segredo, não há técnica especial. Há repetição. Aos poucos ele percebe que sua vida ganhou solidez.
Os dias não são perfeitos, mas são previsíveis no que importa. Há menos improviso emocional, menos decisões tomadas no limite do cansaço. Lucas já não sente que está sempre correndo atrás do próprio atraso. Ele se sente presente, consciente e responsável pelo ritmo que construiu. O mais claro para ele é que a mudança não veio de um evento marcante. Não houve um dia específico que dividiu a vida em antes e depois. Houve uma sequência de escolhas simples, feitas quando ninguém estava observando. Dormir no horário, cuidar do espaço, proteger o foco, cumprir promessas pequenas, repetir. No silêncio, Lucas reconhece que disciplina não o aprisionou, como ele temia. Ela o libertou. Ao reduzir o caos, ele ganhou espaço interno. Ao eliminar excessos, ele encontrou direção. A vida deixou de ser um acúmulo de tentativas e passou a ser um caminho consciente. Lucas entende, por fim, que não se tornou alguém extraordinário. Tornou-se alguém consistente. E é nessa constância silenciosa que ele encontra aquilo que buscou por tanto tempo. Uma vida organizada, com propósito, construída a partir do básico bem feito todos os dias. E se essa história fez sentido para você, talvez não seja só uma história. Talvez seja um espelho, porque no fundo todo mundo sabe o que precisa fazer. A diferença está em quem decide hoje não adiar mais o básico. Se você chegou até aqui, já quebrou um padrão, o de consumir e ir embora sem refletir. Então, aproveita esse momento. Curta este vídeo como um sinal para você mesmo de que quer mais clareza, mais controle e mais constância na sua vida. Não é pelo algoritmo, é pelo compromisso interno. E se inscreva no canal como quem escolhe caminhar diferente daqui para frente. Aqui não tem fórmula mágica, nem promessa vazia. Tem estrutura, consciência e o tipo de conteúdo que ajuda você a construir uma vida sólida, um dia de cada vez. Pensa assim: cada vídeo que você assiste até o fim é um pequeno hábito sendo reforçado. Cada curtida é uma escolha. Cada inscrição é um passo fora do caos automático e um passo em direção a uma vida mais organizada e intencional. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que estava bagunçado por dentro, fica com a gente. Porque a mudança não acontece em um vídeo só. Ela acontece na repetição. Nos vemos no próximo. E até lá, faça o básico. Mas faça bem feito.